sou pastor também, bacharel em teologia, nossa Igreja Batista Restauração, lá na região de São Paulo. Fui formado no seminário também, provavelmente no ano de 2011, é isso? 2011. Minha experiência no seminário também foi muito engraçada, porque eu comecei como aluno, primeiro, segundo, no terceiro ano o Ribeiro começou a pedir, terceiro para o quarto ano o Ribeiro começou a pedir para ajudar ele, dando algumas aulas para ele em hebraico, porque ele não conseguia estar lá. Mas irmãos, no meu terceiro ano era uma negação no hebraico. Não entendia nada do hebraico, fiz o segundo ano de seminário em grego também, foi tudo bem, mas a partir de um determinado momento eu já peguei a língua, e hoje é uma das áreas que eu gosto mesmo. Comecei a fazer o mestrado lá no seminário, em Teologia do Antigo Testamento. Então o pastor Ribeiro é o meu orientador, também de certa forma. Muitos alunos nos seminários onde eu dei aula, seja no STBnet mesmo, na sede, ou nas extensões, sempre perguntam: professor, o senhor estudou hebraico com o professor Ribeiro? Eu falei: sim, foi com o professor Ribeiro. Porque todo mundo às vezes tem dificuldade de entender a metodologia do Ribeiro, o jeito dele de dar aula, mas eu aprendi com ele, me orgulho muito disso, gosto muito, fico no pé dele. Só Deus sabe, só ele sabe, coitado, o tanto que eu falava com ele por e-mail, todo dia, toda hora. Pegava o texto na Bíblia para eu ler, ia estudar o texto e falava: professor, me ajuda, que eu não estou entendendo nada. E aí ele me explicava com todo carinho, e aí a gente foi aprendendo, E idioma bíblico, irmão, aprender o idioma bíblico, nós já vamos falar sobre a importância, mas aprender o idioma bíblico é lidar com o texto bíblico o tempo todo. Não se aprende o idioma se a gente não lidar com o idioma. Então, se eu quero compreender bem o hebraico bíblico, eu tenho que usar a Bíblia hebraica. Se eu quero compreender bem o grego bíblico, eu tenho que usar a Bíblia, o Novo Testamento em grego. Porque a nossa grande falha é que nós queremos estudar a língua só numa sala de aula, e nós não aprendemos mesmo, porque a nossa mente precisa assimilar, nossa mente precisa, é um conhecimento novo, é uma língua nova, é um idioma novo. Então a gente tem que ir lidando com o texto. Quanto mais nós lidamos com o texto, mais nós vamos conhecendo palavras novas, mais nós vamos nos familiarizando com a forma das palavras, e isso vai facilitando o estudo dos idiomas. Então muita gente fala: meu Deus, estudar hebraico, estudar grego é uma das coisas mais complexas e mais difíceis. Eu digo: não é complexo, não é difícil. Se nós passarmos a tornar o hebraico e o grego parte do nosso dia a dia com a palavra. Então o que que sempre costuma dizer para os alunos é como é que eu fazia. Eu pegava um texto meu da devocional da Bíblia, então eu ia fazer uma devocional pela manhã. Se eu estava no Antigo Testamento, o que eu fazia? Eu pegava o mesmo texto e escrevia todo o mesmo texto em hebraico. Se eu estava lendo um texto que era do Novo Testamento, na minha devocional, eu pegava o texto e reescrevia ele todo em grego. E aí a minha mente foi assimilando melhor o idioma, e a negação que eu era no terceiro ano, graças a Deus fui salvo no quarto ano, deu tudo certo e passei a ajudar o professor Ribeiro. Então é lidar com o idioma. Se você não lidar com o idioma, se não pegar no texto, se não tentar ir para a Bíblia, ler, tem muitos que não têm paciência na leitura. Então a gente começa a ler, começa a gaguejar: isso não é para mim, deixa isso para lá. Não, vá tentando, devagar no idioma, porque nós vamos entender aqui a importância desses textos. E uma vez que a gente tem entendido a importância desse texto, conhecer o idioma, lidar com ele, vai com certeza nos produzir grandes resultados no ensino e na compreensão da palavra de Deus. Tá bom? O tema é esse, a importância dos idiomas bíblicos para o estudo da literatura do Antigo e Novo Testamento. Coloquei uma informação ali também. Ano passado comecei a fazer, até indicado pelo Samuel do seminário, comecei a participar de um grupo de estudos que é o NU, que significa luz, em árabe. Esse grupo de estudos é um grupo de estudos de filosofia islâmica e judaica na Unifesp, também porque eu gosto muito também da tradição judaica, da teologia do Antigo Testamento. Então fui mergulhar nisso, acabei conhecendo inclusive a islâmica, gostei também, porque elas se encontram em alguns aspectos. Então eu faço parte desse grupo aí, sou orientando da Cecília Cavalheiro de Macedo, uma orientadora de filosofia fantástica, Cecília Cinta Cavalheiro de Macedo, lá na Unifesp, uma professora excelente também, e eu tenho aprendido muito também na área de filosofia judaica. Bem, feito tudo isso, irmãos, tem muitas coisas aqui. O material, eu acabei
uma mescla dele de todas as matérias que eu já tinha lecionado, né? Então, mas obviamente dentro do contexto de teologia do Antigo e Novo Testamento. Então, como o pastor Rainer disse, eu dei muitas matérias no seminário, mas as duas principais, né, que para mim sempre foram a minha área de estudo, claro, foi o grego e hebraico, mas também as teologias. Então eu cheguei a dar uma aula na pós-graduação lá do seminário, eu peguei um pouquinho da matéria que eu dei lá, peguei um pouquinho de uma outra matéria do Antigo Testamento que eu já tinha dado e um pouquinho do Novo Testamento para tentar trazer para os irmãos aqui. A minha linguagem é assim mesmo. Então o que eu vou pedir para os irmãos? Se os irmãos quiserem, vamos fazer isso aqui uma aula mesmo. Então se os irmãos quiserem que eu repita alguma coisa, os irmãos podem perguntar, eu repito, porque eu tento fazer da aula também, não muito teórica, mas mais prática também. Então talvez, mas eu não estou entendendo nada do que o senhor está falando. A gente volta, eu explico de novo. Se os irmãos tiverem alguma dúvida também, eu respondo a dúvida também nesse momento. A proposta é fazer uma aula mesmo. Outra coisa, nós vamos trabalhar hoje ou amanhã, né? Hoje amanhã eu vou até que horas? Tem uma hora tranquila de aula. Uma hora e 20, aí sempre gosta. Então, o que nós vamos trabalhar hoje aqui, né? O que eu quero trabalhar aqui com os irmãos hoje, na verdade, nós vamos trabalhar uma introdução, uma teoria, né? Então a gente vai trabalhar a importância, eu vou mostrar algumas coisas sobre exegese, sobre análises, vou começar um pouquinho, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre como é que está o estudo da Bíblia hoje, né? Como é que estão as áreas de estudo da Bíblia hoje, e aí amanhã nós vamos entrar na parte prática. Então a gente faz a teórica hoje, eu vou explicar muita teoria, não vamos nos preocupar com o idioma em si, porque não vai adiantar a gente falar do idioma sem conhecer a gramática, né? Então nós vamos trabalhar a teoria dos estudos dos idiomas bíblicos, da exegese bem feita, e aí amanhã eu vou trazer aqui uma pincelada de exemplos de tudo que a gente vai falar hoje, tá bom? Então hoje mais teórico e amanhã a gente entra em exemplo mais prático mostrando o texto aqui, tá? Vamos lá. Línguas bíblicas, por que seriam importantes? Né? Primeiro, porque a Bíblia é uma obra literária. Não tem como falar que as línguas, né, não são importantes, porque a língua é o que forma o texto, né? A língua é o que produz a beleza do texto. E a Bíblia como obra literária, isso é uma coisa que muitas vezes nós não prestamos atenção. A palavra de Deus hoje, a Bíblia, é um livro muito criticado, muito mal falado nas áreas do saber, dos conhecimentos seculares, né? Não os da fé, por conta, né, de não ser provado cientificamente alguns pontos, por conta ou por suposições de determinados erros, ou por suposições de estar ultrapassada, de conter princípios éticos ultrapassados, e por isso não são poucas as pessoas, ou não são poucos os grandes conhecedores ou eruditos que acabam tratando a Bíblia como um livro qualquer. Mas quando a gente começa a olhar para a Bíblia como uma literatura, como um texto literário, né? Como qualquer outro texto aí que você tenha, uma obra literária de Shakespeare, uma obra literária de Camões, Fernando Pessoa, né? Todos esses poetas aí, Machado de Assis, quando a gente começa a olhar para a palavra de Deus como uma literatura, nós vamos encontrar belezas grandiosas, porque nós estamos falando de livros que foram compostos em diferentes momentos da história, por autores diferentes, que conheciam e tinham uma perspectiva da revelação de Deus diferente dentro de cada um do seu contexto, falaram as mesmas coisas, defenderam as mesmas ideias, anunciaram uma revelação que começa pequenininha, mas vai se expandindo e deixando cada vez mais claro para nós quem é Deus, o caráter de Deus, o ser, o seu propósito, o seu plano. E como que eles descrevem isso? Eles não descrevem isso só com uma linguagem religiosa. Eles fazem isso apresentando a ciência do seu tempo, fazem isso apresentando estilos, né, de escrita do seu tempo. Quando a gente lê o apóstolo Paulo, não sei se você talvez já tenha se deparado com algumas leituras do apóstolo Paulo, você fala, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Por quê? Porque Paulo é um homem do parênteses. Ele começa a abrir uma ideia, e quando ele cita uma palavra técnica, justificação, ele fala, por isso que desde o Antigo Testamento e os primórdios, abre um parênteses, explica todo aquele conceito, fecha o parênteses, volta e continua sua discussão. Mas veja, isso é literatura. Quando nós pegamos, por exemplo, o Salmo 119, que na maioria das vezes nós também não sabemos disso, nós temos uma descrição, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, em cima dele dentro da Bíblia, né? O alfabeto hebraico. Nós olhamos aquilo e na maioria das vezes a gente não entende. Quando eu era pequeno, engraçado até, quando eu era pequeno eu pegava
Beth, e eu ficava falando que é o nome da minha mãe, que é Beth, né? Eu falo, mas isso não está na Bíblia. Olha, isso não está na Bíblia. Por quê? Porque nós não entendemos. Ou nós agimos assim, ou nós pulamos e não entendemos o que é aquilo. Mas veja, se nós compreendemos a beleza da poesia hebraica, nós vamos entender que ali existe toda uma estrutura poética em que cada salmo, agrupado através das letras hebraicas, tem cada palavra do início do verso exatamente com aquela letra. Imagine você compor um salmo começando aleluia, segundo verso, a Deus toda a glória, terceiro verso, a Ele o eterno Rei, quarto verso, a quem nós adoramos eternamente. Veja, cada um dos versos começaram com a letra A. É exatamente isso que o Salmo 119 faz. Ele agrupa determinados conjuntos de versos em cada uma das letras em hebraico. Por quê? Porque é um estilo literário, mas nós não conhecemos o texto. Então a primeira coisa que a gente fala, não, a Bíblia é um livro de ignorantes. Pelo contrário, quando a gente descobre esses segredos, a gente fala, gente, que capacidade intelectual que Davi tinha para compor um salmo desta forma. E não só isso, a Bíblia está repleta do que a gente chama de paralelismo no livro dos Salmos também. Não sei se você sabe, mas os profetas, eles não profetizavam hoje como nós pregamos a palavra. Os profetas, as profecias dos profetas, e talvez algumas Bíblias, quem tem NVI? A NVI, se você for pegar os textos proféticos, em alguns momentos eles estão alinhados com o livro de Salmos. Por quê? Porque os profetas profetizavam em forma de poesia hebraica, para que o povo conseguisse guardar bem aquela estrutura do que estava sendo falado, a mensagem do que estava sendo falado. Então, quando a gente pega um texto profético, nós não estamos só lidando com palavras, né, jogadas ali ao vento, mas com uma riqueza literária profunda. Não somente isso, se a gente for pegar também alguns estilos, desde, por exemplo, o estilo apocalíptico de Daniel, de Ezequiel, tudo isso, gente, são riquezas literárias que a gente não percebe no texto em si. Na maioria das vezes a gente só lê o texto da Bíblia e fala, ok. Fora isso, quando nós lidamos com o idioma bíblico, a gente percebe ênfases. Então há determinados momentos, por exemplo, você pega o Salmo 1, eu falei que eu ia usar o hebraico, mas inevitável. Ele fala, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Ashrei Haish Asher Lo Halach Batzak Rechaim, Lo Halach, não anda. Uvder Hatayim Lo Amad, Lo Amad, não permanece. Uv Moshav Letzim, Lo Yashav, Lo Halach, Lo Amad, Lo Yashav. Então, ele não anda, não para e não se assenta. São três negativas que abrem o livro dos Salmos. Que coisa linda! E justamente porque ele está dando ênfase, olha, essas são as regras principais. Três negativas: não ande, não permaneça, não se assente. Quais os resultados? Esse. E ainda termina com uma rima, né? Ele fala, não vou lembrar agora, eu tenho que falar o salmo inteiro para lembrar, eu não vou falar o salmo inteiro. Ele termina com uma rima no final entre duas palavras, entre conhecer, e odeia, conhecer e rejeitar. Veja, a gente tem riquezas nos textos bíblicos. O problema é que elas não estão nos acessíveis no texto em português. É necessário conhecer um pouco do texto hebraico, é necessário conhecer o texto grego para a gente chegar nessas riquezas. Então, por que elas são importantes? Porque quando eu estudo o grego e o hebraico bíblico, eu descubro a riqueza literária da Bíblia. Não só isso. Não satisfeito, talvez a gente pense só que no Antigo Testamento é que tem a poesia. Novo Testamento tem canções em forma de poesia. Aquele que foi manifestado na carne, justificado pelo Espírito de Deus, contemplado por anjo, pregado entre as nações, isso é uma poesia. Quando nós lemos o texto de Apocalipse, nós temos inúmeras poesias. Quando nós temos Jesus falando, Jesus faz uma série de trocadilhos, de jogo de palavras, que só estão claros no texto em grego. Então a gente começa a perceber que realmente, quem estuda esses textos, terá uma exposição da mensagem muito mais profunda, muito mais prática, muito mais saciadora para a fome do povo. Porque muitas vezes a gente prega a mensagem, eu vou chegar ali, ao último ponto. Nós estamos passando por uma crise tremenda no estudo da palavra, mas eu não vou falar agora. Então, a Bíblia como obra literária. Segunda coisa,
os idiomas bíblicos como instrumentos da revelação divina. Nós não podemos negar, queridos, que este foi um instrumento que Deus usou. Deus quis utilizar o idioma do povo hebreu, que é o hebraico. E não só isso, Ele também usou um idioma intermediário, enquanto eles viveram no período do cativeiro babilônico, no seu retorno, que era o aramaico bíblico. Há na Bíblia trechos de hebraico, grandes partes de hebraico, mas também grandes pedaços em aramaico, em textos como de Neemias, textos de Daniel. Existem ainda aramaísmos, ou seja, expressões que na época eram conhecidas do aramaico, utilizadas no meio do texto hebraico. Então nós temos esses tipos de textos que estão ali no meio da cultura do povo, textos que o Senhor utilizou, aprove a Deus utilizar para comunicar a sua mensagem. Mais um propósito. Por que então que nós vamos nos limitar a estudar apenas o português? Não faz sentido. Deus comunicou a sua palavra através do hebraico. Deus utilizou também textos em grego através do apóstolo Paulo, falando para os gentios. Aprove a Deus utilizar também esse texto para falar e comunicar a sua palavra. Existe maior importância do que essa? De forma nenhuma. Isso é importante. Não existe nada mais importante, portanto, do que nós valorizarmos esses textos. Eu estudei com um irmão que ele dizia exatamente isso, pela dificuldade que ele tinha de aprender o idioma. Ele dizia, mas alguns pastores falam que eu não vou precisar disso, eu estou aqui perdendo tempo. Eu falava, não, você não está perdendo tempo, você está cavando mais fundo. Tem uma história que eu gosto de contar, que é exatamente isso, né? A perspectiva de estudar o idioma bíblico, é que eu geralmente conto na aula de hebraico. Com a introdução da aula, eu falo exatamente isso. Eu posso pregar uma mensagem a partir da perspectiva de quem saiu lá de dentro e veio me anunciar aqui fora o que tem lá dentro. Existe uma caverna com tesouros preciosos. O pastor Rai sai lá de dentro e me avisa, olha, Léo, tem uma caverna ali que tem tesouros preciosos. Eu pergunto o que tem. Ele diz, olha, tem jaspe, olha, tem diamantes, tem ouro, tem prata. Eu falei, interessante, muito bom. E aí, vai embora. Eu, por mim mesmo, posso entrar na borda da caverna e dar uma olhada, uma sapeada lá dentro e tentar ver alguma coisa. A perspectiva pode ser a mesma? Pode ser a mesma, mas concorda que já está em xeque agora a minha presença na caverna. Já não estou falando mais com base naquilo que eu li do raio, naquilo que eu ouvi dele, mas com base na minha experiência de olhar lá para dentro e tentar enxergar alguma coisa nova. Da mesma forma, a gente lida com comentários bíblicos o tempo todo. Eu adquiri uma mania, não que não deva se fazer isso, tá, irmãos? Mas o professor Ribeiro, todos conhecem, é um homem rigoroso. Eu adquiri uma mania, eu não leio comentários para preparar sermão. O que eu tento fazer? Eu vou no texto, traduzo o texto, tento identificar o texto, faço meu próprio comentário e aí eu olho o outro comentário para ver se existe um adendo. Mas muitos pregadores, e não estou dizendo que isso é errado, vão e seguem o comentário, pegam o comentário e fazem, pregam bem, sabe, palavras poderosas, mas com base na visão de outros. Eu, de certa forma, aprendi a pisar um pouquinho dentro da caverna e dar uma olhada lá para ver o tesouro que tem. Mas há outros que não se contentam com as informações que são trazidas por outrem, não se contentam em olhar apenas o que está ali fora, mas adentro da caverna. E quando chegam lá dentro, percebem que tem perigos, percebem que há uma estrutura de iluminação, percebem que alguém já esteve lá antes deles, percebem que pessoas moraram naquela caverna e essas pessoas viveram dessas riquezas, percebem que algumas pessoas já passaram por ali e colheram os tesouros, percebem que existem tesouros muito mais preciosos e talvez perigos que aguardam. Talvez essa pessoa que entra na caverna, quando chega em determinado ponto, encontra uma caverna ainda mais profunda. Olha a visão desse camarada que sai lá de dentro. É muito mais detalhada, é muito mais profunda. Por quê? Porque ele teve a coragem de mergulhar lá dentro, de ir sem medo e entender quais são os tesouros. A palavra de Deus é a mesma coisa. Nós podemos ficar com o que nós ouvimos dos outros, podemos dar apenas uma sapeada para ver como é que é, podemos chegar até o meio da caverna e descobrir alguns detalhes, ou podemos ir muito mais profundo e conhecer tesouros fantásticos, ver o texto do modo como nós não enxergávamos,
conhecer talvez até expressões que o apóstolo Paulo utilizaria, que mostram até às vezes o sentimento dele, como ele está ali naquele momento, porque o autor faz muito disso, o autor expõe muito de si naquilo que ele escreve, só que a gente não percebe porque o texto está traduzido. Mas quando a gente vai para o idioma, a gente começa a perceber expressões, ênfases, percebe a importância que o autor está dando para um determinado termo, porque ele o repete várias vezes dentro do mesmo contexto. A gente começa a perceber tesouros que nós não perceberíamos, e na hora de aplicá-los para a igreja, aquilo vem de uma forma muito mais profunda, muito mais clara, muito mais intensa, alimenta mais, fortalece mais. São tesouros, né? Então eu digo sempre isso. Com o que nós ficamos, né? É uma escolha. Podemos ficar lá de fora? Podemos. Podemos entrar um pouco? Podemos. E podemos nos aprofundar? Também. A aproximação dos idiomas originais como aprofundamento na compreensão da Bíblia. Exatamente por isso. O que se quer dizer com o estudo dos originais? O que é original? Isso é muito interessante, porque tem muita gente que fala, não, estudo os originais, né? Quando nós falamos de estudar os originais, nós estamos falando de estudar manuscritos originais, porque eles não existem. Não existem manuscritos originais, né? Todos os manuscritos originais que nós já tínhamos foram perdidos com o tempo. Alguns estão sendo recuperados, mas não são os originais, né? Encontraram um manuscrito Mamoto, em 1947, determinado conjunto de rolos de pergaminhos numa região chamada Qumran, lá na Palestina, encontraram lá, né? E esse material data de 500 anos antes de Cristo, contendo textos inteiros, por exemplo, o profeta Isaías. Ainda que em alguns pontos esses textos não sejam especificamente idênticos ao nosso texto, em muitos deles, na maioria do texto, ele bate perfeitamente. E não só isso, mas uma série de outros textos que não são bíblicos, mas que confirmam a tradição bíblica e confirmam inclusive o período de Jesus, que eles chamam de judaísmo do segundo templo. Bem, quando nós olhamos para esses textos, eles também não são originais, por mais que sejam tão antigos. Porque sim, nossos materiais foram perdidos. Nós lidamos com a cópia da 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 cópia. Ora, o que são os originais? Os originais são unicamente os idiomas. Quando nós falamos de idiomas originais, nós estamos falando de lidar com os idiomas bíblicos, hebraico, grego, em seus textos, não que esses sejam originais. E isso também é interessante, porque a partir do momento em que eu vou estudar hebraico e grego num texto que não é original, eu vou precisar também, para me aprofundar mais, conferir as cópias. Por quê? Porque eu posso pegar uma cópia que foi corrompida, eu posso pegar uma cópia em que o escriba deu uma espirrada e acabou escrevendo errado, gastou muita tinta numa palavra que não era aquilo que eu queria dizer, né? Eu posso pegar uma cópia em que o escriba estava com sono, dormiu no meio do caminho e acabou escrevendo. Queridos, não pense que isso é um absurdo. Nós temos manuscritos que têm problemas que deixam claro que o escriba não prestou atenção ali, apesar de a estrutura de cópia de textos hebraicos ser uma estrutura muito bem garantida e muito bem preservada. Disse que quando um escriba errava em algum ponto, ele percebia este erro, ele voltava desde o início e recopiava tudo de novo, não importa aonde ele estivesse. Dizem também que eles anotavam cada palavra que foi copiada no final. Isso aparece no rodapé de algumas Bíblias. A Bíblia hebraica, por exemplo, Estudadência, ela mostra lá no rodapé e dizem que mostra a quantidade de palavras para garantir que aquele número de palavras é exatamente o mesmo do texto em que foi copiado. Então, apesar dessas garantias, nós temos diversos manuscritos, e esses diversos manuscritos possuem algumas diferenças que nós chamamos de variantes textuais. Aí vem uma outra tarefa do estudo do idioma bíblico chamada crítica bíblica. Quem está fazendo bacharel? Aqui não tem? Vai começar alguma coisa. Quem for fazer, esse é o tipo de matéria que nos aguarda. Mas veja, isso aumenta a nossa credibilidade na palavra. Isso apologeticamente é um tesouro para aqueles que falam, olha, mas a Bíblia não pode ser confiável, porque a Bíblia, nós não temos os idiomas originais, mas a quantidade de manuscritos que nós temos para compararmos através da crítica é muito maior do que qualquer outro texto histórico que tem aí, mas ninguém fala isso, né? Criticam o nosso texto, mas se você for pensar, textos de grandes filósofos como Aristóteles, Platão, tem muito menos manuscritos para se comparar. Imagine só, você lidando com um texto que se você não sabe quais são os pontos de erros, os pontos de acertos, quais são as variantes, como é que você garante que aquele texto é um bom texto se você não tem
tem um número de texto suficiente para compará-los. Pois bem, nós temos. A palavra de Deus tem inúmeros manuscritos em que nós podemos comparar, e hoje existe essa área da crítica bíblica que se ocupa de estudar esses manuscritos, compará-los e mostrar suas diferenças, e até hoje nenhuma das diferenças foram doutrinadas, nenhuma das diferenças feriu um princípio de fé, pelo contrário, né? Então foram diferenças pequeninas, pequeniníssimas, insignificantes, que não ferem o texto, não comprometem a mensagem do texto. Então, irmãos, né, a Bíblia é um livro excelente, é uma obra literária poderosa, é a palavra de Deus, e estudar os idiomas faz toda a diferença. A massa de líderes eclesiásticos ignorantes, eu coloquei entre aspas para não parecer que era um tipo de xingamento, né, ou de desprezo. Mas, queridos, eu estava ouvindo essa semana, estava procurando algumas coisas sobre filosofia, e eu vi um padre falando sobre o estudo da filosofia. Eu fiquei pasmo como aquele padre falava, envergonhado, porque a quantidade de líderes inexperientes, que não conhecem as histórias bíblicas, que não conhecem as mensagens bíblicas, que não conseguem aplicar um texto bíblico porque não compreenderam o texto e nem o seu contexto, a quantidade de líderes que não sabem o que é uma poesia hebraica, a quantidade de líderes que não sabem, que não dão importância para o grego, para o hebraico, para a geografia bíblica, é massiva. E quando nós olhamos para a nossa história da igreja no passado, o que nós vemos é o contrário. O que nós vemos na história da nossa igreja? Nós vemos que cada líder da igreja foi um filósofo fantástico, extraordinário, um teólogo mais que extraordinário e um grande homem de Deus. Mas nós nos apoiamos hoje, muitos líderes se apoiam hoje nisso. Eu sou um grande homem de Deus, o que importa é que a mensagem seja pregada e as vidas sejam salvas, não o estudo. Errado. Porque quando nós olhamos para um apóstolo Paulo, nós vemos um homem que sistematizou tudo aquilo que Jesus ensinou para os discípulos, em 3 anos. Paulo conseguiu captar a essência da mensagem de Jesus. Ele entendeu princípios como ressurreição dos mortos, que Jesus apenas comunicou aos seus discípulos a partir da sua própria experiência. Paulo foi capaz de, somente com a descrição e com a situação da morte de Jesus, compreender o princípio de redenção, de expiação, de justificação, de adoção, de santificação. Paulo foi um homem que trabalhou bem o conceito dos dons espirituais, que sistematizou o culto cristão. Será que o conhecimento realmente não é necessário para um grande pastor, um grande líder? Nós precisamos abandonar, irmãos, porque isso é uma desculpa de líderes preguiçosos. Desculpa de quem não quer pegar um livro para ler e aprender e se dedicar a aprender uma gramática de hebraico e de grego. Desculpa de quem não quer pegar uma teologia sistemática e entender o conceito da fé na história. Desculpa de quem não quer pegar e saber quais foram os resultados do concílio na história. De quem não consegue descrever a história da reforma protestante, que é de onde nós nascemos. De quem não consegue descrever nem a própria história dos batistas nacionais. É uma vergonha, irmãos. Então, quando a gente vê o estudo das línguas bíblicas, é importante para quê? Para que nós não sejamos confundidos com essa massa de líderes ignorantes, que não conhecem a palavra, queridos, porque não conhecem. Não conhecem a palavra, não tem relacionamento e profundidade teológica na palavra. E nós não estamos falando de doutrinas de sexo de ânimos, né? Vamos ficar discutindo sexo de ânimo, vamos ficar discutindo coisas não essenciais. Nós estamos falando de uma coisa muito simples. Eu, lá na igreja, quando nós estávamos fazendo um curso que a gente chama de fundamentos lá na igreja, eu fazia a pergunta assim, e no seminário também eu já fiz, falei assim, descreva o plano de salvação. Muitos de nós não sabemos escrever o plano de salvação. Nós vamos falar da morte de Jesus, vamos falar que ele ressuscitou, mas nós não conseguimos descrever o porquê do sacrifício, mesmo tendo o livro de Levítico na mão, porque é o livro mais chato que a gente não consegue ler, mas é o mais necessário para entender a obra de Jesus e o seu sacrifício, claro. Mas percebe por quê? Porque nós nos distanciamos de uma teologia que é necessária para nós compreendermos bem a nossa fé. Sabe por que muitos têm se desviado do Evangelho? Porque deixaram de compreender os seus próprios princípios. Eu
Uma outra coisa que me surpreende muito, na aula de apologética eu falava sobre isso, é a quantidade de pessoas que dizem que vão para o espiritismo porque ele é mais racional. Mas é tão interessante que o cristianismo sempre foi muito mais racional do que muitas outras religiões. O problema é que nós, líderes, não apresentamos esse racionalismo. Nós não apresentamos. Nós ficamos ali, né, cozinhando, sempre do lado de fora da caverna. Se a gente entrasse mais, com certeza nós passaríamos os conceitos, os ensinamentos da palavra com mais profundidade. Isso criaria mais raízes no nosso povo. Isso faria também, inclusive, para nós mesmos, uma apologética contra os milhares de ventos de doutrina que existem. Porque as pessoas se perdem com as doutrinas diversas porque não conhecem a sua própria doutrina. Veja então, por que nós temos que estudar as línguas bíblicas? Para nós não sermos confundidos nesse aspecto, né? Aqui é só uma breve descrição, não se preocupe, eu vou ler aqui. Depois, antes, se precisar, eu posso passar. Tá bom? Ótimo, obrigado. O hebraico bíblico, falando um pouquinho sobre os idiomas, tá? O hebraico bíblico tem características peculiares para o tipo de revelação necessária para aquele momento histórico. É uma língua objetiva na sua construção nominal, ou seja, possui poucas construções adjetivais, não perde muito tempo construindo uma frase com inúmeros adjetivos ou inúmeros substantivos. A grande sacada do texto hebraico, a grande beleza, né, ela está nos seus verbos, nas construções verbais. Então, quando nós vamos para o texto, muitas vezes a gente fica, quer ver? Uma coisa também que o meu professor deu, que eu passei a odiar também, queridos. Bíblia, palavra-chave, né, do Strong. Então o pregador pega a Bíblia, a palavra-chave, abre lá, vou pregar hoje aqui, né, e vou pegar o texto de Mateus, e ler aqui. Aí tem um númerozinho que aparece na Bíblia, palavra-chave, e esse número ele vai no final da Bíblia, mostra qual é a palavra grega e diz qual o significado. E ele fica ali apresentando os inúmeros significados daquela palavra grega ou daquela palavra em hebraico. Errado. Por quê? Porque cada significado é aplicado dentro do seu contexto. Eu posso ler essa mesma palavra dentro de outro contexto e ela não ter nada a ver com aquilo que eu imaginava. Vou dar um exemplo prático. Um dia eu fui no Vejam Só. Aí chegamos lá no Vejam Só, estava sentado lá conversando com o irmão, né, discutindo com um amigo meu, inclusive. E teve um momento na discussão que nós fomos lá, porque ele conhece de hebraico, é um rapaz que gosta de mostrar, que conhece, né? E ele falou: veja, pastor Heber, acho que é Heber, veja, pastor Heber, existe um texto da Páscoa, Êxodo. Aí ele começou a ler o texto, e ele falou: olha só, prepara um cordeiro macho, está no texto bíblico. Ele diz: Ish-se, que aí é um cordeiro macho, Ish seria homem, Se cordeiro. Veja lá, Ish-se. Aí ele disse assim: mas Ish é homem em hebraico. Olha só. Aí o pastor Heber, aí ele falou assim: exatamente, pastor Heber, Ish-se significa cordeiro homem. Então o texto já falava sobre Cristo desde o momento da Páscoa. Pastor Heber, aí o pastor Heber perguntou para mim: pastor Leonardo, o que o senhor acha? Eu falei: está errado. Ele falou: peraí, agora o senhor vai falar que Jesus, ele está mostrando Jesus e você não está crendo em Jesus? Eu falei: não. Ele está fazendo uma tradução equivocada, porque Ish pode ser homem e Ish pode ser macho, depende do contexto. Neste contexto da Páscoa, Ish está sendo utilizado como macho, se referindo ao sexo do cordeiro. Mas perceba, olha, usou o hebraico, utilizou o hebraico para uma aparente tradução, né? E fez uma aplicação ali, querendo demonstrar algum tipo de conhecimento, e errado. E ainda disse, foi engraçado que ele falou assim para mim: mas Léo, você vai contra o Gessênios, que é um grande estudioso de hebraico. Gessênios. Aí eu saí de lá e decepcionado, porque, né, aí juntou os dois para ficar tirando barato de mim lá, né? Aí eu fui falar com quem? Professor Ribeiro. Falei: professor, me fala sobre aquele negócio que aconteceu lá. Ele deu risada, Ribeiro. Deu risada. Aí o Ribeiro falou: Gessênios não fala nada daquilo, tá errado, né? Tá certo, o cara deu uma enrolada lá para mostrar que sabia. Mas veja só, não é só pegar o sinônimo.
Porque o sinônimo dentro do seu contexto pode ser completamente diferente. E pior, querido, você sabia que às vezes, até dentro do contexto histórico, uma determinada palavra pode ser entendida de modo diferente? Veja, a gente começa a perceber que existe então uma coisa muito mais ampla. Adão, a primeira coisa que a gente lembra é do nome de Adão, mas Adão também é homem, Adão também é humanidade. Então não significa que todo texto que aparece eu vou traduzir como Adão. Então, ir no final de uma Bíblia, a palavra-chave, escolher a melhor palavra que encaixa dentro do meu sermão e pregar isso, também não significa estudar o idioma bíblico, porque o hebraico é muito objetivo, né? O hebraico não é igual ao grego, que coloca 300 milhões de traduções para o mesmo termo. O hebraico é diferente. O hebraico ele se preocupa com a construção da frase, e a construção em si também é muito simples, mas o verbo traz coisas preciosas, porque o hebraico ele vai ter uma série de classificações. Alguns chamam de temas verbais, né? Outros chamam de troncos verbais, mas ele vai ter uma série de classificações para um tipo de verbo. Veja, no hebraico nós temos, no português nós temos voz ativa e voz passiva. Então, quando eu falo que João chutou a bola, voz ativa. Quando eu me refiro à bola como sujeito e não João, eu digo que a bola foi chutada por João, voz passiva, porque ela sofreu a ação. O hebraico, pense nisso multiplicado por 5. O hebraico apresenta o conceito de voz ativa, João chutou a bola. Ele apresenta o conceito da voz ativa, intensiva, João chutou fortemente a bola. Ele apresenta o conceito da bola, da voz passiva, a bola foi chutada, voz passiva intensiva, a bola foi fortemente chutada, né? Ele apresenta um outro conceito causativo, João fez-se chutar, ou alguém fez João chutar a bola fez-se chutar, ou a bola foi chutada para si mesma, reflexiva. Mas perceba quantas variantes, isso num verbo. Então, queridos, não é o caso deste texto especificamente, mas, por exemplo, há textos que a gente percebe que fala, é um exemplo, tá? Que eu vou dar esse texto, não que ele seja exatamente isso que eu vou demonstrar, mas, por exemplo, a Bíblia fala no Salmo 1, e na sua lei medita de dia e de noite. Se esse meditar fosse descrito com aquilo que nós chamamos de pia, o tema pia do hebraico, com a voz ativa e intensiva, esse meditar não seria um mero pensar, mas seria um aprofundamento intenso no pensar da palavra, meditar intensamente, com devoção. Percebe como muda? Muitas vezes a gente só traduz um verbo na Bíblia e, tá bom, já está traduzido. Então, conhecer o idioma bíblico faz toda a diferença, né? Vai nos dar tesouros preciosos, e principalmente o hebraico, né? Então ele tem algumas coisas muito importantes e muito interessantes que são peculiares ao idioma. Não. O aramaico bíblico. Quanto ao aramaico bíblico, somente pequenas porções das escrituras foram escritas nesse idioma. Olha, veja que tem até em Gênesis 2 palavras, como eu disse, aramaísmos. Jeremias, texto de Daniel, uma grande parte ali também, texto de Esdras, e tem alguns aramaísmos também, apesar do professor, é um material bombeiro, essa parte, tá? Não coloquei na íntegra porque era muita coisa, então eu peguei só algumas partes. Apesar de eu ter citado alguns textos também em Neemias, que são aramaísmos também, então alguma partezinha de aramaico. O aramaico bíblico mantém as peculiaridades do hebraico bíblico com algumas diferenças gramaticais, vocabulares e de estilo. Inclusive a grafia, né, o modo como se escreve o aramaico é muito semelhante ao hebraico bíblico. Você pega o texto em aramaico e pega o texto em hebraico, é a mesma coisa. Só que o que muda é a descrição de como os artigos são escritos, a construção dos verbos, os substantivos, os adjetivos, mudam algumas construções, mas são línguas muito parecidas, né? Sabendo de tudo isso, e assim, as pessoas que traduziram a Bíblia, sabendo disso tudo, porque elas têm que saber isso daí para traduzir, por que não foi dada essa ênfase desses textos nas traduções do português ou das línguas nativas? Porque é muito difícil
fazer uma tradução de um idioma para o outro. É terrível. Eu estava vendo uma música, vou pegar um exemplo do inglês hoje, né? A expressão no inglês é que, não vou saber falar exatamente a expressão, mas é como se fosse God make a way, né? Então, Deus fez um caminho. Só que esse fazer um caminho, pelo que eu percebi, era uma expressão que é aquela expressão para nós de que Deus tem nos livrado. Mas veja, não tem nenhuma, nada que represente o livrar. É como se fosse, eu sinto saudade. Saudade é uma palavra simplesmente do Brasil. Exatamente. Aí nos Estados Unidos, a emissão. Exatamente. Então, como eu faço a tradução de determinadas expressões? Veja que isso é muito interessante. Essa pergunta é boa, porque ela vai nos levar a um problema. Ela vai nos levar ao problema de que na hora da tradução eu perco muita coisa. Eu perco às vezes até algumas expressões chaves que no hebraico querem dizer uma outra coisa, ou querem ser apresentadas de outra forma. Então realmente, eu acho que assim, nós temos a tradução do João Ferreira de Almeida, por exemplo, é uma tradução elogiadíssima nas universidades. Mas ela também tem problemas. Toda tradução vai ter problemas. Porque na hora de eu transferir, na hora de eu traduzir o idioma, eu vou perder algumas coisas, porque eu não vou conseguir ter elementos suficientes para traduzir para o português. Piorou quando a gente fala hebraico, porque o hebraico é muito objetivo. O português, ele já é um pouco mais detalhado. No grego, então, essa complexidade aumenta ainda mais, porque o grego é detalhado demais, o grego dá detalhes demais que no português nós não temos. Né? Exatamente. Quer um exemplo? Um outro exemplo, eu estava conversando com meu pai esses dias, e a gente acabou entrando numa discussão sobre o amor. E aí, meu pai falou, porque a palavra amor é amor, paixão. Amor é amar mesmo, paixão é amar menos. Eu falei, não. Quem definiu isso? Aí ele falou assim, não, mas é amor. Eu falei, pode ser amor também, depende do contexto. Eu posso dizer namorar, enamorar não significa especificamente que ele pretendia ter um relacionamento de namoro, mas que ele estava envolvido, apaixonado, ou que ele estava amando. O meu personagem pode estar amando e eu uso a palavra enamorar. O meu personagem pode estar amando, mas o sentido do amor ali é um amor carnal, um amor passageiro. Né? Essa estrutura que nós temos de palavra, isso é problemático, é difícil. O grego, nós já vamos ter aquele clássico, né? Que todos falam, né? Também nas reuniões de casais, o filéu, o eros, né? Não existe uma palavra para amor. Ele tem uma série de palavras que são utilizadas para descrever determinados tipos de comportamento sentimental em relação a outra pessoa. Nós não, nós chamamos de amor. O grego vai falar, não, este sentimento aqui não pode ser traduzido com uma palavra só, porque é o amor de pai para filho, né? Se não me engano, Aristóteles. Esse aqui já é o amor de amigos, é o filéu. Este aqui já é o amor, né, do erotismo, o amor ali do desejo carnal, esse é o eros. Esse aqui é o amor ágape, né? E o amor ágape é o amor de Deus. Uau, queria tanto essa resposta. Não é o amor de Deus. Quem disse que é o amor de Deus, queridos? Eu falei. Né? Mas eu também, nós sempre pensamos no amor de Deus, não é? O amor incondicional, o amor perfeito. Mas quando João vai falar sobre amor, João fala agapomen. Nos amemos. Agapomen, amemos com ágape. Quando no Evangelho de João há um momento que Jesus fala que o Pai ama o Filho, ele não usa ágape para falar do amor do Pai, ele usa filéu. Veja isso que interessante, né? Então, claro, é um ensino propagado. É o que eu sempre ouvi. Não queria dizer errado, né? Mas é verdade, é um ensino propagado popular. E isso saiu de livros de estudiosos. Por isso que o professor Ribeiro também me ensina, não acredite em nada. Lê outro. Pode lançar então um livro, né? Exatamente. O professor Ribeiro fala, só tem mais dele, sim, eu não sei. Eu coloco assim. Léo, sobre a pergunta da Camila, né? Eu me lembro que nos dias de seminário, Maurício, nas nossas perguntas sobre tradução,
ele falou uma frase que aquilo marcou muito meu coração, sobre essa questão de tradução, porque a gente no desejo de querer a tradução mais fiel, a gente, principalmente o seminarista, o iniciante, ou o leigo mesmo, né? Ele falou, eu quero a melhor. E aí o Maurício dizia uma frase que isso serviu de consolo. Ele falou assim, todas as versões se completam. Tem aquela que tem mais excelência, mas sempre uma versão, ela vai ter essa nuance de destacar alguma coisa que o outro não destacou por causa dessa questão da tradição. Porque geralmente como seminarista a gente é meio kamikaze, né? A gente fala, isso não presta, joga fogo naquela. Eu acho que o exagero disso também é um pouco ruim. Tem um lado, como técnico, bom de você separar, né? Mas a palavra que ele dizia, de que todas elas se completam, para que a gente tenha todas as traduções. Porque aí a gente, é óbvio que no primeiro momento isso vai dar uma clareza, né? O melhor é o que você está fazendo, é o original, puro e simples. E é muito interessante, porque nem sempre uma tradução literal é a melhor. Uma tradução literal, ela pode acabar com o texto, porque ela tira o sentimento do autor, tira a beleza literária, ela não consegue reproduzir, né? Então às vezes, e é engraçado, né? Se os irmãos vierem estudar, e vão estudar, eu creio, Em nome de Jesus, vão estudar o hebraico, né? E se for eu que vou dar aula, irmãos, quando a gente fizer não sei se dá para fazer aqui. Isso é bom, eu acho bom. Vou colocar só aqui, só para vocês vão ver. Por exemplo, aqui está no hebraico possível, tá? Por isso que talvez esteja um pouquinho diferente. Mas olha, aqui é o Bereshit bara Elohim, né? Então, se eu fosse traduzir aqui normal, ficaria em princípio criou literal, em princípio criou deuses. Aí complicou tudo. Mas a literal é a mais certa, né? A literal é a mais correta. Nem sempre, né? Aí, obviamente, há explicações sobre isso aqui, né? E não vou me deter aqui nas explicações, mas uma das explicações é que esse tipo de plural, né, é um plural que eles chamam de majestático. Isso significa que, sendo majestático, eu não vou trocar a palavra Deus para deuses, né? Pelo contrário, está só enaltecendo Deus, né? Então continuaria sendo em princípio criou Deus. Mas só estou mostrando aqui, olha, sem essa sacada, né? Sem essa ideia, essa concepção, que é um conceito teológico. Sem esse conceito teológico, que, se eu não me engano, é estritamente rabínico, sem este conceito, porque a primeira pessoa que eu ouvi falando sobre isso, fora do ciclo cristão, que até então eu só li autores cristãos que falavam, que repetiam isso. O primeiro estudioso judaico que eu li sobre isso era aquele que é o meu material de estudo lá a obra dele é o material de estudo do Nur, que é o Yehuda Halevi. Ele é quem fala que é um plural majestático, provavelmente ouvindo de outras fontes. Mas é ele que dá essa explicação teológica que influencia a tradução. Né? Então, para quê? Para que ela faça sentido. Porque senão ela vai ficar realmente sem sentido. Agora imagina a Bíblia toda traduzida assim ao pé da letra. Obviamente a gente não conseguiria chegar. O que eu gosto de falar eu vejo também muitas pessoas tocando fogo em muitas versões, né? Nisso aí, irmãos, eu acabei sendo um pouquinho rebelde. Você tocou fogo também, não? Não. Nisso aí eu acabei sendo um pouquinho rebelde. Sabe a minha visão teológica disso aqui? Toda tradução tem problema. Bom, inclusive a fiel. Toda tem problema. Se você pegar um determinado tipo de texto, já teve um momento que eu não vou conseguir lembrar agora, mas eu já fiz esse tipo de estudo.
estudo, eu já cheguei a procurar um texto, né, nas minhas andanças aí de traduções, e comparar um texto da NTLH com a Fiel, e a NTLH ganhou na proximidade com o texto. Depende do texto. Não dá para dizer essa é a melhor, porque ela é mais próxima do original. O que é próximo do original? O que realmente é próximo do original? Quando nós lemos uma palavra, por exemplo, como cálice, nós traduzimos como graça. Outras versões traduzem como caridade. Outras versões traduzem como amor. O que realmente é próximo do original? É a pergunta. O original, estar próximo do original, significa traduzir graça literalmente? Isso é uma das coisas que nós temos aprendido aí, inclusive o professor Ribeiro, sobre a questão do estudo do idioma. Muitos hoje também, no estudo mais simplório do hebraico bíblico, eles se prendem, ou do grego bíblico, eles se prendem no significado imediato, o significado do dicionário. Mas tem um livro da Vida Nova, chamado A Espiral Hermenêutica, um livro que vocês têm que comprar, é um livro excelente, tá? Do Grant Osborne. Esse livro, ele vai falar exatamente sobre a importância do contexto. Por quê? Porque apesar da palavra charis, ou caris, né, significar graça para nós em primeira instância, ou o primeiro significado do dicionário ser graça, o original não significa aquilo que está no texto e é traduzido pelo dicionário, mas aquilo que Paulo tentava dizer com a palavra. O que Paulo quis dizer com essa palavra? E como é que nós vamos entender o que Paulo queria dizer e expressar com essa palavra, se não for pelo seu contexto? Porque pode ser que o dicionário apresente um determinado tipo de tradução, mas é uma tradução comprometida teologicamente. Não sei se você sabe disso, querido, mas estudando grego e hebraico, nós começamos a perceber que algumas traduções são influenciadas. Há um texto na NVI, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse é o texto clássico, se eu não me engano, das versões de Almeida. É um texto de Colossenses, não me engano. O texto da NTLH diz que ele nos libertou, né, do reino da escuridão e nos levou consigo